Caros colegas, bem-vindo ao curso Benkyoukai. No capítulo anterior, aprendemos sobre os vários conectores existentes na traseira do computador, e que quando falamos de conectividade o computador é a máquina mais eficiente do mercado. Vimos que poderá ter várias opções, de saídas de vídeo para monitores, televisores, entre outros, jogos e muito mais recursos de multimídia. Com estas informações, poderá usufruir melhor do equipamento sem medo de errar na instalação de todos os periféricos externos. Neste próximo capítulo, de usuário a técnico, literalmente entraremos dentro do computador. A partir dessa terceira aula, iremos focar nos componentes internos, para aprendermos de vez como um computador funciona por dentro. Antes de começar, vamos entender por que nós temos que aprender de tudo sobre o hardware, antes mesmo de ligar o computador e começar a usar os programas. Primeiramente, o nosso curso do canal Benkyoukai entende que este ensinamento é para prepará-lo para o mercado de trabalho, iniciando em informática, da maneira correta, sabendo dominar a máquina para depois usá-la como ferramenta de trabalho. Este conhecimento diferenciado é o que pode abrir as portas para uma carreira brilhante na área de informática, mesmo se tornando apenas um usuário. Como também este curso vai lhe ajudar a trabalhar com o computador, com toda a independência possível, onde o objetivo principal é prepará-los para serem usuários autônomos, que diferente de quem trabalha em empresas, não haverá técnicos exclusivos para atendê-lo, quando houver uma pane no seu computador. Lembrando que quase sempre o trabalho do técnico de informática é resolver pequenos reparos, que lhe custaram muito caro, se o usuário for leigo no assunto. Ficou claro que nosso objetivo é ensinar a você superar todas estas barreiras, e se tornar um profissional de informática. Então já vai dando aquele like, para aumentar a abrangência do nosso canal, onde mais pessoas possam aprender conosco. Muito obrigado por participarem. Seguindo a apostila, Hardware 1.0, Capítulo 1.3.0, de usuário a técnico. Se você já abriu a tampa lateral do seu computador, certamente deve ter observado placas com diversos cabos com conectores diferentes. Estes são os acessórios internos. A placa maior é a placa-mãe. Nela estão conectados o processador, ventoinhas, os coolers, as memórias RAM, os HDs ou discos rígidos, o CD-ROM gravador de CD e DVDs, e a fonte de alimentação, etc. Você seria capaz de identificar para que serve cada um dos componentes, como funciona, ou de que marca é? Se não conseguir, isso mostra que você é nível básico na matéria de informática, e precisará aprender muito com esta aula, para nunca se tornar um daqueles que falam que uma marca de computador é melhor do que a outra. Pois bem, se você abrir a tampa lateral do computador e reparar os nomes, perceberá que cada componente é de uma marca diferente, e o seu computador apenas terá uma montagem com uma especificação diferente da outra marca. Isso é o que veremos nos próximos capítulos. Vamos lá. Neste capítulo vamos desvendar os 5 principais componentes, que podem ser chamados também de componentes internos do computador. Para começar, vamos entender o que é uma montagem de um computador. 1.3.1 Arquitetura aberta e fechada. Em 1981, a empresa IBM lançou um modelo de microcomputador, chamado PC, Personal Computer, em nosso português, computador pessoal, que revolucionou o mercado de microcomputadores, pois este novo padrão, que chamamos de PC, foi o que possibilitou o desenvolvimento de computadores montados com componentes de fabricantes diferentes. Daí surge o termo, o computador de arquitetura aberta. Para entendermos melhor, saiba que cada componente do seu computador precisa de um certo programa, com as instruções para poder funcionar em conjunto com outras partes do computador. Estes programas têm o nome de drivers. Estes softwares têm padrões que permitem usar periféricos de vários fabricantes diferentes, em vários tipos de sistemas operacionais como o Windows e o Linux, tanto como a parte física. Mantém-se os padrões nos diversos componentes do computador, que possibilitam a conexão de um dispositivo de um determinado fabricante ao dispositivo de outro fabricante. Um exemplo são as portas de entradas e saídas que vimos no capítulo anterior. Sendo assim, a arquitetura aberta possibilitou ao usuário montar seu próprio computador, adquirindo componentes avulsos, onde também poderá optar por um componente mais acessível, equivalente ao da outra marca, que seria mais conhecida, tendo maior preço. Agora entende por que não existe uma marca de computador melhor quando falamos dos PCs. Portanto, hoje podemos dizer que a grande maioria das empresas do ramo de fabricação de computadores atua meramente como montadoras de computadores, tendo algumas montadoras mais conhecidas do mercado. Entretanto, algumas marcas como a Apple mantêm o seu projeto de hardware fechado, tornando-o incompatível com outros softwares e componentes de computadores do tipo PC. Estes são chamados de computadores de arquitetura fechada. Por isso que não convém dizer que tem um PC da marca Apple. Seguindo a apostila, no próximo capítulo, 1.3.2, Padronização dos computadores.
Por mais que existam vários tipos de computadores vistos nas aulas passadas, focaremos na versão desktop, o computador de mesa, ou escrivaninhas. Como dito anteriormente, os laptops e notebooks são praticamente a mesma coisa, porém têm construção diferente, tendo a maioria dos seus componentes integrados à placa principal, a placa-mãe. 1.3.2.1 Padrões dos gabinetes e placas-mãe. Um gabinete de computador, também conhecido como case, ou caixa, chassis, carcaça, ou torre. É comum muitas pessoas chamarem um gabinete de CPU. É uma forma completamente errada de se referir ao gabinete. A CPU é um componente localizado dentro do gabinete, e é considerado o cérebro do computador. Veremos sobre a CPU no decorrer da matéria. Como visto, os diferentes fabricantes dos diversos componentes do computador seguem uma arquitetura aberta. Então foi necessário criar uma padronização para que qualquer peça sirva em um certo gabinete, na qual organizamos as peças internas de um computador. Os tipos de componentes podem variar de acordo com a necessidade do usuário, então também existem vários tipos e tamanhos de gabinetes, de acordo com o formato e tamanho das peças. O que rege esta padronização é nada menos que a peça principal do computador, a placa-mãe. Hoje em dia, seriam essas 4 placas, e a ATX é o maior, seguido da ATX, da Micro ATX e, finalmente, da Mini TX. Visivelmente mudou o tamanho delas. Mas por que temos placas-mãe de tamanhos diferentes? E quais vantagens e desvantagens disso? Para responder é preciso analisar os quesitos, o tamanho, funcionalidade e custo de cada placa. Na figura 1.3.2.1, veja que, conforme o padrão da placa-mãe também muda o tamanho do gabinete, e se você olhar dentro do gabinete de um PC, verá que a maior parte da altura é ocupada pela placa-mãe sozinha. Então, se você quer um computador menor, é uma boa ideia começar com uma placa-mãe menor, o que resultará em todo um gabinete menor, e claro, todo o conjunto que forma o PC. 1.3.2.3 Placa-mãe e seus principais componentes. A primeira coisa que você deve saber é que a placa-mãe é a maior placa de um computador. Tem esse nome de placa-mãe, pois é a placa principal do computador. Entretanto, é importante alertar que, o que caracteriza uma placa-mãe não é o seu tamanho, mas suas funções para o funcionamento do microcomputador. Veja a seguir, a figura 1.3.2.3 mostra os principais componentes instalados direto na placa-mãe. Ela é a base do micro. Nela estão ligados todos os demais componentes, seja direta ou indiretamente dentro ou fora do computador. Podem existir diversas placas, mas a placa-mãe é ainda a maior delas. Porém, isso ainda não é suficiente para identificá-la, pois é necessário conhecer os seus componentes principais. 1.3.2.4 Componentes e arquitetura de uma placa-mãe. Cada parte do seu PC se conecta à placa-mãe que você escolher. Seu formato determina o tamanho do seu computador, e quanto à arquitetura refere-se ao chipset e o soquete da CPU, define que tipo de processador você pode instalar. Uma típica placa-mãe pode variar conforme o modelo e fabricante, mas há componentes que se mantêm íntegros. Vamos destacar apenas esses componentes de uma placa-mãe. 1. Soquete do CPU ou processador. 2. Chipset, ponte norte e sul. 3. BIOS, memória RAM. 4. Conector de memória RAM. 5. Conectores ou slots de expansão, PCI e ISA, IAGP, etc. 6. Bateria. 7. Conector ID. 8. Conector SATA. 9. Painel traseiro, conectores de entradas e saídas. Vídeo VGA, mouse, teclado, impressora, porta paralela, e conectores USB traseiros. 10. Conectores USB frontais. Vejamos mais detalhes de cada um deles. 1.3.2.5 Soquete do CPU, e o chipset, ponte norte e sul. Esses dois itens formam um conjunto que denominamos a plataforma do computador. O soquete determina a versão da CPU que poderá ser usado na placa-mãe. O chipset é a ponte que faz a comunicação entre a CPU e outros periféricos. Em poucos anos, eles passaram de 6 para atuais 2 microchips na maioria dos casos, denominados de ponte norte e ponte sul. Em tese, todos os componentes dependem delas para fazer a comunicação com o processador. Em um PC mais recente, a ponte norte já foi incorporada na CPU. 1.3.2.6 Memória ROM e BIOS. É um tipo de memória não volátil, que inicializa o computador e nela está gravada a BIOS. Programa das instruções primárias dos componentes da placa-mãe. 1.3.2.7 Conector de memória RAM. Esta memória virtual que auxilia a CPU nas tarefas de processamentos rápidos. 1.3.2.8 Conectores ou slots de expansão. Como o nome mesmo diz, são conectores dedicados à expansão para componentes agregados como placa de vídeos entre outras placas externas, que podem ser instaladas posteriormente no PC. São barramentos, com padrões ISA, AGP, PCI, PCI Express,
de comunicação utilizados em computadores para interconexão de dispositivos de variados tipos. Na atualidade os barramentos se resumiram em apenas no PCIe, abreviatura de PCI Express, sendo os mais atuais 4.0 e 5.0. 1.3.2.9 Bateria ou pilha. Esta tem a função de manter a memória ROM ativa, portanto nunca desligue o computador sem esta bateria, senão irá perder todo o conteúdo gravado nela, e o computador não poderá inicializar. 1.3.2.10 Conector, ID, e conector SATA. São interfaces que foram criadas para conectar dispositivos ao computador. O conector ID ainda permanece em algumas placas-mãe mais antigas, sendo substituídos pelos conector SATA. O conector ID, hoje em dia é pouco usado em componentes mais novos, por ter velocidade de conexão muito lenta. Entraram em desuso junto com os disquetes e DVDs. 1.3.2.11 Em resumo, a importância da placa-mãe. A escolha da melhor placa-mãe é, em muitos aspectos, a parte mais integrante da construção do PC, embora as placas gráficas e as CPUs frequentemente recebam mais atenção. Pois veja que cada parte do seu PC se conecta à placa-mãe. Seu formato determina o tamanho do gabinete do seu computador, também determina o qual e quantos periféricos você pode conectar a ele. Vale destacar que em uma placa-mãe, o modelo do chipset sempre estará relacionado ao nome da placa-mãe, sendo o principal componente são os controladores de recursos para periféricos, controla a comunicação entre a CPU, memória RAM, armazenamento de dados entre outros periféricos, como teclado, mouse ou monitor, e determina quantos componentes internos de alta velocidade do tipo SATA, ou quantos dispositivos USB, a placa-mãe pode suportar. Os chipsets mais conhecidos entre os PCs são projetados pela Intel e pela AMD, e é o modelo do chipset como soquete da CPU, que define a plataforma do PC, ou qual modelo de processador você pode instalar na placa-mãe. Então diferentes chipsets suportam diferentes CPUs, portanto, ao comprar um processador, você deve considerar que seu processador só funcionará com placas-mãe que utilizem um chipset específico, junto ao soquete do processador adequado. É importante notar que, embora um processador possa permitir uma determinada velocidade, porém a sua placa-mãe pode não oferecer esse recurso. Se o chipset da sua placa-mãe estiver restrita a uma determinada capacidade, o novo CPU apenas não atingirá a velocidade máxima, porém funcionará perfeitamente nas outras funções. Em outras palavras, certifique-se nas especificações da placa-mãe de seu interesse, para ter certeza de que possui os recursos que você procura. Na figura 1.3.2.11, estão as marcas mais conhecidas do mercado. Próximo capítulo. 1.3.3 CPU. Unidade Central de Processamento. O CPU também é chamado de microprocessador, ou simplesmente processador. É um componente que evoluiu muito durante décadas, numa corrida disparada, onde as concorrentes Intel e AMD praticamente lançavam CPUs mais eficientes e rápidos a cada semestre. Naquela época a moda era possuir o melhor a cada atualização das fabricantes, para não precisar trocar a placa-mãe todas as vezes nestas atualizações chamadas de upgrade de processador. Então fora definida uma plataforma de chipsets e soquetes para suportar certos tipos de processadores da mesma geração. O microprocessador é considerado o cérebro do computador, pois é o componente responsável por todo o fluxo de informações de um computador. Então, nunca chame seu gabinete de CPU, isso é papo de pessoas leigas. Como visto, o CPU e o gabinete são componentes completamente diferentes. CPU considerado o cérebro do computador, pois é responsável por toda a entrada e saída de dados. O gabinete é a carcaça, caixa metálica, e dentro dele que organizamos as peças internas que compõem a estrutura de um micro, inclusive a CPU, o processador, junto à placa-mãe, placas de expansão, fonte de alimentação e as memórias, etc. 1.3.3.1 Qual CPU você está usando na sua placa-mãe? Existem vários modelos e fabricantes de processadores. Em uma breve pesquisa já contei mais de 50, e também diferentes tecnologias, que podem interferir no seu desempenho e velocidade. Esta medida varia de acordo com a quantidade de núcleos e velocidades de clock combinados à eficiência de energia. Mas como visto anteriormente, praticamente há hoje no mercado dos PCs, duas fabricantes de chipset, a AMD e a Intel, onde consequentemente somente haverá duas opções de CPUs. 1.3.3.2 Velocidades da CPU, clock, em Hz. Quando falamos de velocidade da CPU, dizemos clock interno, conhecido simplesmente como clock. É o número de ciclos por segundo de um sinal elétrico sincronizado rodados dentro do processador. Esse ciclo é medido em Hz, sendo que 1 Hz equivale a 1 ciclo por segundo. Atualmente, os processadores já estão na casa dos GHz, então é multiplicado por 9 vezes, o equivalente a 1000 milhões de Hz. Quanto maior o clock, mais rápido é o poder de processamento de dados,
Os mais recentes, lançados em abril de 2020, estão na casa dos 3.5 a 5.0 GHz. Ou seja, mais ou menos, chega a 5 bilhões de ciclos por segundo. 1.3.3.3 Na busca por um PC novo ou atualizado, primeiramente há uma decisão importante: verificar a sua plataforma, ou seja, AMD ou Intel. A Intel tem uma tendência nos últimos anos de trocar os soquetes, ou pelo menos a compatibilidade dos soquetes, de uma geração para outra. Por exemplo, se você estiver comprando um processador Intel, de 10ª geração, o Core i9, precisará comprar uma placa com um soquete LGA 1200. Os processadores de 9ª geração mais antigos precisam de placas com um soquete LGA 1151. A AMD já torna esse processo um pouco menos confuso e mais barato, porque pelo menos por enquanto a empresa usa o mesmo soquete AM4, para todos os seus chips da geração atual, de Atrons, até Ryzen 9, de 16 núcleos. Embora a AMD permita você usar sem complicações instalando as CPU mais recentes em placas-mãe da geração anterior, a sua placa-mãe mais antiga limitará a performance do novo CPU, com suas novas opções de núcleos. Por mais que o soquete se encaixe com o novo CPU, a sua placa-mãe com o chipset antigo funcionará limitado apenas com as linhas de núcleos para a qual foi projetado. Resumindo, dá na mesma, não aumenta a velocidade do PC, só adiará a compra de uma nova placa-mãe. Resumindo, já demos um passo muito à frente, falando de clock do processador, nesta fase do curso. Então deixo uma sugestão: se você precisar trocar a CPU por um, de última geração, você já é um profissional que gera arquivos de bilhões de ciclos por segundo. Próximo capítulo. 1.3.4 Memórias do computador. Chama-se memória qualquer componente eletrônico capaz de armazenar dados temporariamente. Existem duas grandes categorias de memórias: memória central, e as memórias auxiliares de armazenamento de massa. A memória central corresponde ao que chamamos de memória RAM. Essa também chamada de memória viva, ou mesmo de memória de acesso aleatório volátil, permite memorizar os dados temporariamente, somente durante a execução dos programas, enquanto o computador estiver ligado, ou não forem descartadas. A memória auxiliar de armazenamento de massa, chamadas também de memória física ou memória externa, corresponde aos dispositivos de armazenamento que permite armazenar informações permanentes ou a longo prazo, inclusive quando o computador estiver desligado. Memória externa mecânicas, como HD, disco rígido, os dispositivos de armazenamento óptico, como CD-ROM e DVD-ROM, memórias sólidas como flash, pendrive e SSDs, e as memórias ROM. 1.3.4.1 Existem dois tipos de memórias centrais, as principais, memórias ROM, e memórias RAM. Memórias ROM, ou memória somente para leitura, é um tipo de memória principal, um chip na placa-mãe do computador. Sem ela o microcomputador não inicia, pois nela está armazenado todo o código necessário para controlar as unidades de disco, as comunicações seriais, o teclado, a tela do monitor, e uma série de funções diversas. Ou seja, quando você liga o computador, as instruções da BIOS são iniciadas, e aparece uma tela preta com algumas informações relacionadas ao hardware. Essa tela é referente a informações da memória ROM. A BIOS, em resumo, é basicamente um programa, ou um conjunto de instruções executado para carregar o sistema operacional, que não podem ser apagadas, pois seus dados já vêm gravados de fábrica. Memórias RAM, ou memória de acesso aleatório. Quando as pessoas falam sobre colocar mais memória em um PC, que está lento, provavelmente estão se referindo à memória de acesso aleatório, ou geralmente se refere à memória principal RAM. Na inicialização, a memória RAM começa a se encher de programas carregados automaticamente. Posteriormente, o usuário abre outros arquivos e programas que ainda não estão carregados na memória. Todas as informações do microcomputador passam por ela, que serve exclusivamente para armazenar informações que precisam ser usadas muito rapidamente pela central de processamento. A memória RAM é volátil, o que significa que perde seu conteúdo quando a energia é desligada. Mas quando um computador é desligado corretamente, todos os dados que estão localizados na RAM é devolvido ao armazenamento permanente no disco rígido, ou unidade flash. Memória auxiliar, ou secundárias, chamadas de memória de massa, memória física ou memória externa, são memórias que auxiliam e complementam o funcionamento de um PC, e são importantes. Entretanto, o computador não deixa de ligar na sua ausência. Este tipo de memória armazena dados definitivos, que permanecem na máquina mesmo quando desligado. Essas informações só podem ser excluídas através de comandos de usuários como deletar ou excluir. Seguem alguns exemplos de memórias auxiliares. HD. O disco rígido é um componente do microcomputador muito útil, pois tem a função de armazenar dados. Ele é o local onde são gravados os programas e os arquivos do computador e possui uma capacidade muito grande de memória, medidos em gigabytes ou terabytes, e há dois dispositivos para essa função: HD de disco rígido rotativo, ou sólido, SSD,
que funciona como se fosse um grande pendrive interno, e é 5 vezes mais rápido que o HD. Próximo capítulo. 1.4.0. Fonte de alimentação. A fonte de alimentação PSU do seu PC desempenha um grande papel na determinação da confiabilidade do seu sistema. Dependendo do modo de uso de seu PC, a sua fonte de alimentação estará fornecendo energia a seu desktop durante várias horas de trabalhos, devendo manter íntegro e constante os seus requisitos de potência. Portanto, você deve ter cuidado ao escolher a PSU certa para o seu sistema. A fonte de alimentação deve ter no mínimo recursos para salvar as peças do seu sistema, incluindo a própria PSU, caso algo dê errado com o seu fornecimento de energia, claramente não colocando em risco as outras peças do seu PC. Quando fizer upgrade de componentes, como uma placa de vídeo, iluminações internas, refrigerações como ventoinhas, coolers para CPU, ou quaisquer outro equipamento que demande muita energia, sempre se atentar com a capacidade que satisfaçam essas novas demandas. A capacidade potencial de energia consumida é medida em watts, e pode ser calculada o quanto seu PC irá consumir. Vários vendedores de fontes de alimentação têm calculadoras que fornecem uma estimativa aproximada das necessidades de energia do seu sistema. Caros colegas do curso Benkyoukai, neste capítulo visto hoje, de usuário a técnico, vimos os principais componentes do computador. Creio eu que ainda estão bastante confusos com a apostila e os vídeos que são apenas a leitura da apostila. O curso de hardware é assim mesmo, não aprendemos muito até pôr a mão na massa. Mas fiquem tranquilos porque isso iremos fazer na prática, para concluir esta etapa da apostila Hardware 1.0. Por hoje, ficamos por aqui. Muito obrigado por acompanhar as aulas. Como sempre deixarei na descrição o link para o download do capítulo que vimos hoje. Não se esqueçam de imprimir e reassistir os vídeos da série Benkyoukai de Hardware. E não se esqueçam de grifar os detalhes que ficaram confusos, para os nossos esclarecimentos, nas videoconferências que faremos daqui a alguns dias. Nas próximas aulas, vamos dar sequência no capítulo que chamamos de usuário a técnico. Vamos desmontar e montar sequencialmente um computador, para aprendermos de vez como funciona tudo dentro do gabinete do computador. Então não percam os próximos capítulos do Benkyoukai. Antes de ir, deixe o like para aumentar a abrangência do nosso canal, para que mais pessoas possam aprender conosco. Muito obrigado.